Abra as famílias, Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 23. Evangelho de Lucas, capítulo de número 23, versículo 34. Diz assim, o 34. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo suas vestes, lançaram sorte. Amém. Irmãos, podem se assentar. Graças a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, o texto em que nós lemos vai falar um pouco da crucificação de Jesus. Nós sabemos que Jesus, quando ele se desfez da sua glória, Jesus ele veio ao mundo para anunciar aquilo que o Senhor tinha lhe ordenado. A Bíblia ela relata que Deus ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus ele já antes da fundação do mundo, Deus ele já tinha um projeto para com a vida do homem. Quando nós começamos a olhar para as Escrituras, nós vamos ver em Gênesis capítulo 6, se não me foge a memória, um Deus que ele olha para o homem. A Bíblia vai dizer que o homem estava perdido. A Bíblia ela relata que nos dias de Noé, o homem ele estava em uma situação em que Deus ele olha e a Bíblia diz que ele se arrepende de ter feito o homem. Então Deus ele levanta um homem na terra para proclamar a sua palavra. Deus ele viu que ainda tinha jeito para com o homem. Deus ele olha e encontra Noé, um homem fiel, um homem temente a Deus, um homem que guardava ainda em seu coração aquilo que havia sido passado de geração a geração, mesmo o homem tendo caído no pecado. Deus ele tinha um plano, Deus ele tinha um projeto. Glória a Deus, aleluia. E aí que Deus ele olha mais uma vez e vê que o homem estava mergulhado no pecado. Deus ele manda o seu filho. Eu imagino Deus ele em uma conversa ali com o seu filho, dizendo: filho, você está vendo como está o homem que se esqueceu daquilo que nós tínhamos projetado, se esqueceu dos nossos mandamentos,
e olha a situação que o homem está. Eu imagino Jesus, ele dizendo: não, Pai, deixa que eu vou lá. Deixa que eu vou lá. Eu vou fazer o que precisa de ser feito. Deus, ele vem nascido de mulher e ele começa a pregar a palavra do Senhor. Uns crendo, outros não. Uns aceitando o Evangelho e outros não. Todos conhecem a história. Todos sabem o que Jesus passou. Nós vamos encontrar Jesus ele realizando grandes milagres. Aleluia. Nós vamos encontrar Jesus andando sobre as águas. Glória a Deus. Nós vamos encontrar Jesus multiplicando os pães e os peixes. Nós vamos encontrar Jesus ressuscitando Lázaro. Aleluia. Nós vamos encontrar Jesus curando cegos, paralíticos. Nós vamos encontrar Jesus expulsando os demônios. Esse mesmo Jesus que nós pregamos, este mesmo Jesus que nós cremos, o Deus que é um Deus de milagre, nós vamos encontrar Jesus sendo rejeitado pelo homem. Mas o que me chama a atenção é que Jesus, irmãos, ele tinha visão espiritual. Deus, ele não é como o homem. O homem, quando ele olha em volta e ele começa a refletir naquilo que acontece muitas vezes nas nossas vidas, quando alguém ele faz algo que nos deixa ferido conosco, o homem, quando ele é traído, quando ele é apunhalado pelas costas, o homem ele começa muitas vezes a desejar mal. Nós somos mal, irmãos. O homem é mau. Existem pessoas que têm espírito de macumbeiro. Você sabia, irmão, que existe crente que tem espírito de macumbeiro? Sim. Tem. Tem sim. Ele ora para Deus tratar. E muitas vezes em seu coração diz: Deus vai tratar com ele. Muitas vezes é Deus tratando. Não vamos orar não. Vamos orar não, que é Deus tratando. E muitas vezes é mesmo. Muitas vezes é. Mas nós não podemos ter esse espírito não. O crente ele não pode ter esse espírito em seu coração. O crente ele tem que ter visão espiritual. Oh, glória a Deus. Aleluia. Nós vamos ver em uma passagem da Bíblia, em que a Bíblia ela relata a passagem do filho pródigo. Você vai ver que quando o filho mais velho ele chega de longe e vê que ali havia uma festa, ele chega ali, quem sabe para o seu pai, juntamente ali com a sua mãe, e pergunta: o que está acontecendo aqui? O que é isso? E o pai ele vira para o filho mais velho e diz: seu irmão, ele voltou. Você vai ver que o filho mais velho ele não chama o seu irmão de irmão. Ele chama aquele moço, aquele homem, ele chama aquele ali
Aquele ali que foi para fora, para o mundo e gastou tudo que tinha. E o Senhor está dando uma festa. O que isso quer dizer, irmãos? Que nós somos muitas vezes bons em muitas coisas, mas às vezes nós não somos bons para ser irmãos. E Deus ele está falando conosco nesta noite que nós temos que ser irmãos. Esta igreja ela precisa de ser irmão. É isso que Deus ele quer, irmão. É isso que Deus ele quer para conosco. Você ainda vai ver, irmãos, Jesus ele possui intimidade com o Pai. O que isso quer dizer? Ele nos deixou, irmãos, uma ordenança. Jesus ele veio e nos deixou um grande legado, um grande aprendizado, que nós temos que ter intimidade também com o Pai. Você vai ver que a coisa boa é quando o filho tem intimidade com o Pai. Nós vamos ver que em nossas casas os filhos, pelo menos comigo foi assim, a gente tem mais intimidade com a mãe, né? Às vezes a gente quer pedir algo e a gente quer pedir para o pai, mas a gente procura primeiro a mãe. Muitos são assim. Mas a gente tem que ter intimidade com o Pai. Ter intimidade com o Pai é fazer aquilo que o seu Pai deseja. Ter intimidade com o Pai é fazer, irmãos, a vontade do Pai. O problema é que nós não queremos fazer a vontade do Pai. Muitas vezes nós estamos na igreja, nós pregamos a palavra, nós anunciamos, nós falamos que Jesus é bom, nós falamos que Jesus cura, que Jesus salva, mas às vezes a gente não acredita muito não. Às vezes a gente deixa a intimidade do Pai. Mas você vai ver que Deus não, Jesus não. Jesus mesmo ali na cruz, Jesus ele sendo açoitado, sendo crucificado, sendo maltratado, mas ele acreditava que tinha um Pai. Mas ele acreditava que tudo aquilo que ele estava passando é para fazer a vontade do Pai. Era para se cumprir em sua vida. Mas nós vamos ver ainda, irmãos, Jesus conseguia perdoar os seus agressores. Quando você vai ver na história, quando você busca a história sobre um pouco da morte de cruz, a morte de cruz naqueles dias, ela era uma das mortes mais dolorosas, onde a pessoa passava muitas horas ali em uma tortura, onde o carrasco ele açoitava o réu antes dele ser crucificado, onde ele passava por um grande sofrimento. Você vai ver que após isso ele era levado e crucificado. Foi por isso que Jesus passou. Quando você olha para os quadros pintados em uma parede, você vai ver ali um Cristo bonito, dos olhos azuis, enrolado em um pano, mas segundo a história, o réu, quando ele era condenado,
ele ficava exposto ao ridículo, aonde até as suas partes íntimas elas apareciam. Foi por isso que Jesus passou, igreja. Foi por isso que Jesus passou. E é por isso que nós estamos aqui nesta noite. Nós vamos ver Jesus mesmo sendo chicoteado. Jesus ele ainda diz: perdoa, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Será que nós somos capazes disso? Será que nós somos? Faça uma reflexão da sua vida nesta noite. Quem sabe durante esses 30 dias, dentro da sua casa mesmo, você mãe, você pai, você marido, você mulher, quem sabe você passou por momentos difíceis e você ainda não conseguiu perdoar. Quem sabe lá no seu trabalho, ou quem sabe você está até magoado com o pastor, com o seu pastor, e você não consegue perdoar. Você diz que vai perdoar, mas fica sempre relembrando daquilo. Quem sabe dentro da sua casa houve alguma discussão, você homem, você mulher, ou quem sabe estão dormindo até em cama separada, e você não consegue perdoar. Jesus ele nos deu exemplo, irmãos. Jesus ele nos deixou este grande ensinamento de perdão. E ele dizendo para o Pai que era para perdoar aqueles homens que estavam lhe maltratando, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. Diferente de mim, diferente de você, porque nós sabemos o que estamos fazendo. Quando nós pecamos, nós sabemos que estamos pecando, porque a palavra, irmãos, ela nos confronta. Aleluia. O dia que a palavra não te confrontar mais, irmãos, você pode saber que Deus abriu mão de você. Enquanto a palavra ela te confronta, é porque Deus ainda não desistiu de você. É assim que o Espírito Santo trabalha no meio da sua igreja. Enquanto a palavra estiver nos confrontando, igreja, nós podemos saber que Deus ainda nos quer, que Deus ainda não desistiu, porque Ele é Pai, porque Ele é Pai. O Pai nunca desiste do Filho, mesmo ele estando lá fora, mesmo ele estando perdido nas drogas. Muitas vezes a gente acha que não tem mais jeito, mas tem jeito sim. Tem jeito sim. Quem sabe você está vivendo essa situação, achando que não tem jeito, achando que está tudo perdido. Tem jeito sim, porque nós temos um Deus que é Pai, porque nós temos um Deus que disse um dia lá no madeiro: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus de verdade. Esse é Jesus. Quem sabe você entrou por essa porta ali, quem sabe você passou um dia atribulado. Se você acha que não está pronto para participar da ceia do Senhor, fale com Deus, fale com o Senhor em seu coração. Eu não quero te expor não, mas fale com Deus, porque Deus é um Deus que perdoa,
É um Deus que conhece o nosso coração. Deus conhece os seus pensamentos e os seus propósitos. Que Deus em Cristo nos abençoe.